Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia, com o pastor Sócrates Penafort-Fadul, ex-aluno da Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, secretário de Missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, CMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. O relacionamento do cristão com o Estado e com os superiores. Lemos em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 13 e 14. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. As Escrituras nos ensinam que o cristão deve se submeter às autoridades constituídas, porque toda autoridade provém de Deus, com o propósito de punir o mal e beneficiar a vida em sociedade. Lemos em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 11 a 23. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória seria essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e ou sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando
o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Nesta oportunidade, aqui, o apóstolo São Pedro, ele passa a tratar de aspectos práticos da vida cristã, especialmente, meus amados irmãos, sobre os deveres e responsabilidades sociais que precisamos conhecer e viver. Nitidamente, a epístola petrina demonstra a dupla cidadania dos discípulos de Cristo, ao mesmo tempo que somos chamados de peregrinos por causa de nossa cidadania celestial. Pedro conclama os crentes a se submeterem livremente a todas as autoridades legítimas, numa clara alusão à cidadania terrena. A mensagem que o apóstolo está transmitindo é que não importa o tipo de governo humano, seja monarquia ou república, toda autoridade provém de Deus. Desse modo, o governo civil, assim como o tudo mais da vida, está sujeito à lei do Criador. Este é o tema da presente mensagem ou da presente lição. A conduta exemplar dos peregrinos. Abstende-vos de todas as paixões carnais. É preciso levar este ponto a sério. Em tom amoroso, aqui podemos perceber que Pedro se dirige aos crentes como peregrinos e forasteiros, enquanto cidadãos de uma pátria distante. Os crentes precisam abster-se das paixões carnais que guerreiam contra a alma. Abster-se aqui tem o sentido de manter-se continuamente longe, afastado dos desejos pecaminosos. Por causa da sua natureza pecaminosa, o homem se encontra numa luta interna da carne contra o espírito. Se por um lado queremos obedecer à lei moral de Deus, por outro lado somos inclinados a cumprir os desejos da nossa velha natureza, conforme Paulo descreve em Romanos capítulo 7 e versículo 15. Não obstante, isto não significa que tais desejos sejam absolutamente incontroláveis e que estejamos sujeitos somente aos nossos instintos naturais. A vitória contra o pecado começa primeiramente com o reconhecimento de nossas fraquezas morais. O cristão não pode se esquecer das armadilhas do seu coração e que as suas percepções não são plenamente confiáveis. Somente com a ajuda do Espírito Santo o crente é capaz de vencer essa guerra interna. O segredo para vencermos os desejos pecaminosos está em andarmos segundo o mover e o poder do Espírito. Abstinência do cristão. Essa abstinência é uma virtude cristã. Uma vez exercitada, ela leva o cristão a abdicar não somente dos consumos
de bebidas alcoólicas e de substâncias entorpecentes, mas de toda atividade que provoque algum tipo de dependência. Numa era caracterizada pela sensualidade e por vários tipos de compulsão, inclusive de smartphones, jogos, seriados e mídias sociais, saber se privar de algumas condutas e práticas é na verdade crucial para que tenhamos uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Recomendado vem as Escrituras, o jejum é um importante hábito de abstinência. Apesar de negligenciado por alguns crentes e desconhecido por outros, o jejum é disciplina espiritual sadia, pela qual nos disciplina corretamente e nos concentramos nas coisas espirituais em detrimento da vontade do nosso corpo físico. Exemplos de conduta podemos perceber aqui na epístola que Pedro prossegue instando aos cristãos a manterem uma conduta exemplar no meio dos descrentes. Naquela altura, os discípulos de Jesus eram falsa e injustamente acusados de diversos crimes e delitos. Em vez de argumentar com palavras, eles deveriam provar a sua inocência e integridade moral por meio de uma vida exemplar revelada nas boas obras. Afinal, ações valem mais do que palavras, e do verdadeiro cristão espera-se que seja exemplo em tudo e em todos os ambientes da sociedade. É preciso levar a sério esse pensamento, que não deixe que pequenas derrotas contra a carne façam você perder o foco de toda a batalha espiritual. Vence, combate, ser vitorioso em nome de Jesus, e nunca jamais perder esse ponto tão importante que, apesar de negligenciado por alguns crentes e desconhecido por outros, o jejum é disciplina espiritual sadia pela qual nos concentramos nas coisas espirituais em detrimento da vontade do nosso corpo físico. O cristão e o Estado. Vamos começar pela submissão às autoridades. Seguindo o raciocínio do tópico anterior, uma importante maneira de o cristão ser exemplo é submetendo-se às autoridades constituídas, assim como o apóstolo Paulo o fez aqui em Romanos capítulo 13 e versículo 1. Pedro, de igual modo, enfatiza que toda autoridade foi estabelecida por Deus. As autoridades constituídas, reis, governantes, legisladores, magistrados e outros detentores de poder, portanto, receberam de Deus delegação para exercerem suas atividades, seja para promover o bem, instituir políticas públicas
por exemplo, seja para coibir o mal, aplicar a justiça, condenar os criminosos e outras facultações, o ensino é fundamental, subjacente é que a palavra domina sobre toda a sua criação e o objetivo de Deus é com que a palavra seja obedecida, e nesse objetivo e desse poder é que o bem de todos sejam, afinal, consensualizado, sendo um Deus amoroso. Ele zela pela ordem das coisas criadas, pela boa convivência entre os homens e pela obediência à sua própria lei. Obediência ao Estado. Em nossos dias, vivendo sob um regime democrático de direita, a igreja submete-se à autoridade e às leis emanadas do Estado. O que é o Estado? É o povo organizado política e juridicamente que exerce sua soberania dentro de um território. Disso se denota que é incompatível com a fé cristã uma conduta de rebeldia, revolução e desrespeito à ordem pública. Por princípio, o cristão é um cidadão exemplar, pois além de exigir os seus direitos, é cônscio dos seus deveres com a sociedade e com o poder público. Em sua conduta diária, é dever do crente atentar para o cumprimento das leis e regras impostas, não somente as de natureza penal, mas também as civis, trabalhísticas, fiscais, trânsito, ambientais e eleitorais. Todavia, considerando que a autoridade do Estado é delegada e derivada à obediência a ele, não é cega e sem limites. Jesus disse que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A única autoridade absoluta é Deus. Logo, sempre que o governo confrontar os princípios morais e espirituais contidos nas Escrituras, o cristão deve se preocupar em obedecer mais a Deus do que aos homens. Nas Escrituras e ao longo da história, muitos servos de Deus foram presos ou morreram exatamente por desobedecerem às leis e às ordens injustas de reinos e governos perversos. A lealdade ao reino de César é condicional, mas a lealdade ao reino de Cristo, de Deus, é absoluta. O seguidor de Cristo honra ao rei, mas teme a Deus. Liberdade do cristão. Independentemente da forma de governo, o cristão é livre. A liberdade é um princípio essencial no cristianismo e serviu de base para a formatação dos valores do mundo ocidental. Assim, ao se submeter à autoridade do Estado, o cristão não faz na condição de escravo, mas de pessoa livre. Todavia, a liberdade não pode ser utilizada como pretexto para a prática de atos maliciosos. Ela jamais pode conduzir ao escândalo
ou como justificava para dar lugar à carne. Ainda que sejamos livres, nem tudo nos convém, conforme o apóstolo Paulo declarou aqui em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. O cristão e os seus superiores. Começamos com a submissão aos senhores, tendo tratado do relacionamento do salvo com as autoridades. O apóstolo passa agora ao ambiente dos relacionamentos privados. Ele admoesta os servos cristãos a se submeterem aos seus senhores. Pedro emprega o termo grego oiketai, que designava escravo doméstico, uma espécie de empregado ou servente da casa. A menção deles nas páginas do Novo Testamento é um claro indicativo da posição de igualdade humana que eles ocupavam na comunidade de fé. Enquanto a sociedade os tratava com desprezo, para os cristãos, eles são irmãos em Cristo, dignos de receberem ensinamentos. Numa época em que havia no Império Romano mais de 60 milhões de escravos, dentre os quais muitos cristãos, o conselho era para que eles se portassem com respeito aos seus superiores, tanto em relação aos bons quanto aos maus. Tal conselho somente pode ser compreendido pelo verdadeiro súdito do reino de Deus, cujo padrão de comportamento é completamente inverso ao do mundo. Qualquer pessoa pode obedecer a um superior justo e humano, mas somente o cristão, por amor a Cristo, é capaz de respeitar alguém perverso e ímpio. Por certo, hoje as relações de trabalho são muito diferentes. Os empregados gozam de maior liberdade e possuem uma série de direitos trabalhistas assegurados. Assim, ao aplicarmos o ensinamento de Pedro para a vida contemporânea, isto é, devemos ter em mente o princípio ali contido: submissão por amor ao Senhor. Portanto, o empregado cristão submete-se ao seu patrão ou chefe, principalmente porque teme e ama a Deus, seguindo os passos de Cristo. Precisamos seguir os passos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque devemos ter esse tipo de comportamento, na verdade? Por que será? É porque temos em Jesus o melhor modelo de conduta diante do sofrimento e da perseguição, mesmo tendo sido ultrajado, maltratado e injuriado em nosso lugar, não revidou ou ameaçou seus algozes. É ele quem o cristão deve imitar e seguir os passos todo o tempo como um verdadeiro melhor e bom exemplo superior em todo o tempo. O seu ensinamento é claro: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A lógica
do seu reino é diferente da dos homens, mas vale a pena trilhar os passos do Mestre Jesus. A crise de autoridade. Vivemos um tempo de verdadeira crise de valores e referenciais, uma característica nociva da pós-modernidade é exatamente a perda da noção da autoridade, com alunos que não respeitam professores, filhos que insurgem contra os seus pais e jovens que confrontam diretamente os mais velhos. Esse tipo de rebeldia fragiliza os relacionamentos e provoca verdadeiro caos na sociedade. Por essa razão, o princípio da submissão à autoridade que se extrai da mensagem da carta em estudo de Pedro é muito atual, servindo como valiosa diretriz para a vida em comunidade. Logo, temos em Jesus Cristo melhor modelo de conduta diante do sofrimento e da perseguição, mesmo ele tendo sido ultrajado, maltratado, injuriado em nosso lugar, não revidou ou ameaçou seus algozes, pelo contrário, abençoou e perdoou. É marca indelével do verdadeiro cristão o exercício da boa cidadania. O crente honra a Deus respeitando as leis do governo civil e contribuindo para o bem comum. O testemunho cristão começa em Jerusalém, mas alcança os confins do mundo. Assim como os cristãos primitivos abalaram o mundo de sua época, chegando a Roma, a capital política do mundo de então, ainda hoje os seguidores de Cristo têm a incumbência de agirem como sal da terra e luz do mundo, como uma religião verdadeiramente profética na esfera pública, para honra e glória do nome do Senhor. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Amado irmão, inscreva-se no meu canal e você será ricamente abençoado em nome de Jesus.